o título do Campeonato Brasileiro. Vamos falar dos dois desafios, começando com o Rubro Negro. Girando a chavinha para a disputa do Campeonato Brasileiro, o Flamengo encara o Sport Recife, lanterninha da competição, neste sábado no Maracanã. E para isso, o técnico Felipe Luiz promove uma grande avaliação física no elenco rubro-negro. Isso por conta do desgaste dos últimos jogos decisivos que o clube teve nas últimas semanas. Contra Racing e também partidas importantes no Brasileirão contra Palmeiras e Botafogo. Agora a comissão técnica do Flamengo avalia quem está bem fisicamente para esse jogo contra o Sport. E as novidades devem aparecer nas laterais. Ayrton Lucas e Emerson Royal devem estar no time titular para esse jogo contra a equipe pernambucana. Assim como o volante De La Cruz, que não vem atuando nas últimas partidas, mas deve aparecer ali no 11 inicial de Felipe Luiz. No lado da equipe pernambucana, Daniel Paulista foi demitido e agora César Lucena é o técnico interino do Sport. Ele vai contar com o retorno do meia Lucas Lima, que deve aparecer no time titular para esse jogo difícil no Maracanã contra o Flamengo. César Lucena vai ter 2 desfalques, o do meia Rivera, que está com dores na coxa, e também do atacante Mateuzinho, que foi expulso na última rodada e não está à disposição do técnico do Sport. Alô, fã de esportes, Palmeiras teve pouco. Valeu! Rodrigo Jufo e Vinícius Nicoletti com as informações. Então, os dois vivos, sonhando com os 2 títulos. O Palmeiras é o primeiro lugar com 62 pontos, 71% de aproveitamento. Veja só, 1% a mais de aproveitamento em relação ao Flamengo, que tem 61 pontos, 1 ponto a menos. Os dois são finalistas da Libertadores, se encontram no dia 29 de novembro. Na Libertadores, o Palmeiras teve 86% de aproveitamento. 100% o Flamengo, só na primeira fase, né? O Flamengo 67%. O que importa em mata-mata é passar e os dois estão lá. Como você vê essa briga neste final de semana, Elton? Bom, enfrentam adversários que estão na zona de rebaixamento, obviamente entram em campo como favoritos e muito motivados pelo que fizeram no meio da semana, né? Classificação para a Libertadores. Alguém tem vida mais difícil? Nesse aspecto, o Palmeiras tem um pouco mais porque joga fora de casa, né? É claro que nesse jogo contra o Juventude tem esse componente adicional. E a gente lembra quantos anos o Flamengo demorou para vencer o Juventude lá. Então é um pouco mais complicado. O Sport, a gente viu a situação que vive no campeonato, já pensando em 2026. Aliás, é um espaço curto, né? O Palmeiras enfrenta o Santos num espaço curto e o Flamengo enfrenta o Sport também num espaço curto, né, de tempo. Vão se enfrentar, inclusive, na Arena Pernambuco. O Flamengo tem essa possibilidade, é claro, o Palmeiras tem jogado num nível muito alto, e a gente lembra do jogo do primeiro turno, né? O Flamengo passou pelo Juventude com muita facilidade, o Palmeiras também. Né? Então é um jogo para o Palmeiras pontuar e se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. Mas tem o Flamengo nesse jogo contra o Sport que vai criar uma pressão muito grande nessa briga pela liderança. É bem interessante o que vai acontecer nesse fim de semana, Edu, porque tem um terceiro colocado ali que está na espreita olhando tudo acontecer, que é o Cruzeiro. E a gente não pode descartar também o Cruzeiro da disputa pelo título. Mas a gente sabe que o nível de Palmeiras e Flamengo na temporada tem sido altíssimo, talvez dos dois, o nível mais alto, né, que podemos ver nos últimos anos dessas 2 equipes que se reforçaram demais, né, pensando nessa temporada. Ontem nós falávamos sobre a possibilidade do calendário, onde Palmeiras e Flamengo poderiam jogar, porque terão jogos adiados, e o senhor acertou. É difícil admitir isso, mas o senhor acertou. Reportagem de Pedro Ivo Almeida no nosso site espn.com.br. A CBF encaminhou mudanças nas datas dos jogos dos 2 times no Brasileirão, porque iam bater com a data da final, né? Se jogariam no dia 30, a final no dia 29. A tabela ainda não foi desmembrada, mas inicialmente, então os jogos devem ser antecipados, essa é a ideia, para terça-feira, dia 25, portanto, 4 dias antes da decisão. Isso porque as 2 delegações de Palmeiras e Flamengo precisam chegar na cidade da final, hoje Lima, no Peru, até meia-noite de quarta-feira, para a final que vai ser no dia 29. Então jogariam na terça-feira, aviãozinho, para chegar lá no dia seguinte a tempo de cumprir o protocolo da Conmebol. Significa que na rodada anterior jogaram no sábado também para ter esse espaço de tempo, né, de descanso entre um jogo e outro. Um dos heróis da classificação palmeirense. Fala, nação rubro-negra. Pessoal, vamos ver agora aqui a receita, né? Como é que a mídia estipulou aí a receita do Flamengo aí e do Palmeiras também, mas focado mais no Flamengo, claro que o canal do Flamengo, né? Vamos ver o que a mídia, né,
E Rodrigo Matos, que sempre cobre o Flamengo, trouxe sobre isso aí. E tem um pouco também mais, fica até o final do vídeo, vamos falar também sobre esse jogo aí, a mídia geral falando sobre Flamengo e Palmeiras, que praticamente estão dominando o futebol sul-americano. Receita recorde. Flamengo projeta receita de 1,85 ou 1 bilhão e 850 milhões em 25 e Palmeiras projetando 1 bilhão e 700 milhões de receita. Rapaz, olha isso. O Palmeiras mandou essa semana para o Conselho de Orientação Fiscal os números até o mês de setembro, né? Ainda vai atualizar, o Flamengo vai na mesma linha. Vamos ver os números aqui que o Rodrigo Matos separou com tanto esmero para a gente. Receita estimada 2025, 1,7, receita até setembro, 1,421, receita 2024 foi de 1,2 bilhões, o orçamento de 1,038 bilhões, maiores impactos, né? Premiação do Mundial e venda de jogadores, está aí. Os números são altíssimos, né? 580 milhões de venda, Mundial 164 milhões. Óbvio, não teremos Mundial ano que vem e tampouco, dificilmente o Palmeiras vai conseguir 580 milhões de vendas de jogadores, mas hein? Números fortes. Vamos com o Flamengo, aí a gente entra no debate. Não sei se o Rodrigo quer explicar alguma coisa ou se eu me fiz entender com os números. Não, vamos, concordo. Então, Põe aí vamos lá. primeiro o Flamengo, depois a gente discute os dois juntos. Isso, perfeito. Então vamos lá. Receita estimada em 25, 1,850, orçamento 1,3, receita 2024, 1,3, 1 bilhão e 300 milhões, maiores impactos, premiação do Mundial, venda de jogador e o patrocínio da Betano. Venda de jogador estimada 364 milhões e 80 milhões da Betano. Essa venda de patrocinador estimada é para este ano ainda, né? No exercício de 25, né, Rodrigo? Exatamente. Perfeito. É o que vai ser recebido esse ano. Isso. Muito bem. Eu pergunto a vocês, qual é o clube mais saudável? É uma boa pergunta, hein? Mas assim, eu acho que assim, são modelos de negócios bem-sucedidos ambos, Diferentes. com diferenças ali de como eles vão buscar dinheiro, né? O que me chama a atenção mais, né, foi, como você disse, foi a reunião do COF essa semana do Palmeiras, e aí o Flávio Latifi, nosso colega, deu a informação durante a semana, e aí eu fui procurar também o dado do Flamengo, que é esse de projeção de 1,850, né? Teve gente que publicou que já tinha arrecadado isso, mas não é. A projeção até o fim do ano, né? Me chama a atenção que os dois têm um salto de 500 milhões de reais de receita nesse ano, em relação ao ano passado. A se cumprir a projeção, que é o que provavelmente vai acontecer, né? É muita coisa. Aí você fala assim, tem a premiação, tem a venda de jogador, perfeito. Só que assim, fora a premiação do Mundial, que é extra, e que cada um dos dois ganhou em torno aí de 150 milhões, né? O Palmeiras acho que um pouco mais, porque foi mais na frente. Mas a venda de jogador do Palmeiras, embora não vá conseguir talvez esse dinheiro que entrou do Estevão e tal, todo ano está vendendo muito bem. Né? Então, pode não ter 580 milhões, mas vai ter ali 300, né? Alguma coisa nesse sentido. E o Flamengo também teve uma venda boa, as duas vendas do Wesley e do Gerson, que também foram altas, né? E eu acho que essa coisa de você... Pode ser que chegue em 2026, a receita não chegue nesse nível de novo. Você não chegue a 500 milhões a mais e caia e tal. Mas a gente vê o crescimento ali, 2, 3 anos, constante dos dois clubes, e aí eles vão aumentando o investimento. Uma coisa lá atrás se ajeitou e conseguiu criar um ciclo virtuoso de resultado esportivo. E aí eu estava falando com um dirigente outro dia de outro clube, que não é um dos dois, e aí eu estava falando assim, mas aí quando você gasta muito dinheiro de futebol, ele falou assim, Rodrigo, se você não tiver lá na frente, disputando lá na frente, você tem que estar disputando na frente do campeonato para você fazer essas vendas de 40 milhões de euros, 30 milhões de euros. Comprar jogador de meio de tabela é o mesmo jogador, mas fica mais barato. E tem estudos internacionais que mostram isso de fato. Que o clube que tem receita consegue vender melhor o jogador, o que tem resultado esportivo consegue vender melhor o jogador. Então, esse ciclo virtuoso dos dois, a gente não dá para deixar de comparar com o que aconteceu, que a gente mostrou antes do Corinthians e do Atlético Mineiro, ele se retroalimenta. Né? Enquanto a crise
também se retroalimenta. Cada vez você vai indo mais para o fundo do buraco, enquanto quando você está com a máquina funcionando bonitinha, ela cada vez anda mais rápido. Esse que é aí a gente vai acabar entrando na tese do nosso colega Eduardo Tironi da espanholização. Tem a ver com uma máquina que está funcionando direitinho, pode não dar 1,850 bilhão no ano que vem e 1,7 no caso do Palmeiras, mas vai dar uma receita muito alta nos dois casos, e eles vão continuar tendo muito mais dinheiro para investir. E buscando receitas novas. No caso do Flamengo, a Betano, que vai ter um impacto maior no ano que vem, né? O impacto esse ano é de 53 milhões, que é a diferença entre o que tem que ia ganhar com a Pixbet e o que vai ganhar com a Betano. E o Palmeiras pode não vender aquilo tudo de 580 milhões, não ter mundial, mas ele já tem um aumento de receita de patrocínio que tem sido constante. A máquina do Palmeiras começou a andar no marketing, né, que andava meio parada, né? Então, eu acho que é um processo que, se os outros não olharem, pode se tornar irreversível a distância que os dois abram para o restante do futebol brasileiro. A questão da venda dos jogadores é meio como vender seu apartamento, né? Assim, vamos dizer, tô precisando de dinheiro. Eu tenho um apartamento que vale 2 milhões de reais. O cara vem aqui e fala, eu te dou 800 mil. Aí eu tô precisando de dinheiro agora. É minha lógica do Atlético pegar o dinheiro do investidor porque precisa receber o dinheiro, com todo aquele debate que a gente teve agora há pouco. Mas eu tenho... Pô, não, o apartamento vale quanto? Vale quanto o cara pagar, se eu preciso do dinheiro. Então, assim, eu tenho um jogador de 40 milhões de reais. Mas eu tenho que pagar minha conta amanhã de manhã. Vende por 18. É mais ou menos. Mas essa lógica que o Rodrigo pontuou, ela é bem antiga, né? No mercado, e serve para qualquer tipo de produto. Não estou colocando jogador como mercadoria, mas você tem caso de padaria, tem duas padarias na mesma rua, uma na esquina e na outra esquina. Uma está sempre cheia, com fila, tudo toda arrumadinha e tal, e a outra nem tem, está meio esquisita e tal. De cara, a gente vai procurar que tem fila, né? Fala, se tem fila, ainda mais paulistano, viu, Rodrigo, que adora uma fila, entendeu? Oi? O paulistano adora uma fila. Adora. Vixe, então, e uma vantagem que os dois têm, a gente está falando aqui, pode não ter essa receita no ano que vem. Beleza. Mas esse dinheiro, por exemplo, do Palmeiras, ele ganhou a mais, aí ele montou um time, que está agora na final das Libertadores, e é um time com investimento que o Palmeiras nunca teve, né? E o Flamengo também usa o dinheiro que ele vende de jogador, em geral, para reinvestir em jogador. Se você não tiver esse dinheiro, fala assim, eu vendi mal esse ano, você não vai remontar o time, vai dar uma segurada. O importante é você manter a receita ali recorrente, né? O que você ganha patrocínio e tal, que você entra sempre, e o seu custo do futebol dentro desse custo. Então, isso também, a lógica que o Pedro estava falando assim, agora eu estou precisando aí eu vendo por 18 um jogador que era 40. Porque você, na verdade, está usando esse dinheiro para fechar o seu caixa do dia a dia. Você não está usando para investir em outro jogador. Você está usando para fechar as contas daquele ano, que é o que o São Paulo fez, por exemplo, esse ano, né? Vendeu 230 milhões de reais em jogador para pagar as contas do fim do ano e fechar em superávit. Não é para comprar outro jogador, né? E a lógica do Flamengo e Palmeiras tem sido essa. Vende para você reinvestir e fazer um time. Pois é, e a tese do meu companheiro Eduardo Tironi. Ganhar um cada um, mas é um ou outro. Isso está muito claro. Agora, a questão estamos falando de um processo em evolução. O que eu coloco só se você pegar os últimos 20 campeonatos alemães, o Bayern ganhou 15. Os últimos 20 campeonatos espanhóis, Real Madrid e Barcelona foram campeão e vice em 16. Os últimos 10 campeonatos brasileiros, o Palmeiras e o Flamengo foram campeão e vice uma vez. Essa aqui vai ser a segunda. Nos últimos 20 anos é a segunda vez. Barcelona e Real Madrid são 16. Então ainda não existe. Mas pode ser um processo. Este ano vai pensar que esse processo está avançando. Pessoal, vamos para as informações. Eu vou começar falando da demonstração financeira divulgada pelo Flamengo na última sexta-feira, dia 31 de outubro. E nesse documento, o Flamengo detalhou os valores pagos nas contratações. Vou começar com o Samuel Lino. Ele custou no total
195,1 milhões de reais ao Flamengo, que foram divididos da seguinte forma: 183 milhões de reais pelos direitos federativos e luvas e 11,9 milhões de reais em intermediação. Já Carrascal foi comprado junto ao Dínamo, lá da Rússia, por 107 milhões de reais, sendo 94,2 milhões de reais em direitos federativos e 12,8 milhões de reais em intermediação. Quando a gente fala em intermediação, só para resumir para vocês aí, é empresário, ponto, beleza? Além disso, o Flamengo também pagou 19,7 milhões em luvas na renovação de Pulgar, 13,5 milhões na renovação de Varela e 15,25 milhões na do Gerson, que hoje está no Zenit, inclusive. Lembrando que ele foi vendido por 160 milhões de reais. O Wesley também, quando ele renovou o contrato dele, recebeu um valor de 6,4 milhões de reais. E logo depois ele foi vendido à Roma por 154 milhões de reais. Já em relação às outras vendas de atleta, o Flamengo bateu o recorde, chegando a 511 milhões de reais, tá? Um crescimento de 427% em relação à temporada passada. Os valores foram de 43,6 milhões por Fabrício Bruno ao Cruzeiro, 304 mil por Santos, goleiro Santos, ao Fortaleza. Nossa, péssima negociação essa. 158,4 milhões por Gerson ao Zenit, 90,7 milhões de reais por Alcaraz ao Everton, 154 milhões Wesley à Roma, 51 milhões de reais Matheus Gonçalves ao Al-Ahly e mais 1 milhão do Dínamo de Kiev pelo Schola, atacante que foi vendido também pelo Flamengo. E para finalizar aí esse assunto de demonstração financeira, o Flamengo estabeleceu um novo recorde para a receita anual de um clube brasileiro, faltando 3 meses para o fim do ano. O rubro-negro chegou a 1,5 bilhão de receita, tá? E a receita recorrente é de 1,05 bilhão, um aumento de 27% em relação ao mesmo período de 2024. Resumo da ópera, para vocês que não gostam de número, nem entendem nada de número. O Flamengo está numa crescente, Eu gosto. do ponto de vista financeiro. Essa parte é interessante. Assustadora essa crescente. É de botar medo nos demais clubes do Brasil. Vai ser difícil acompanhar o Flamengo, vai ser difícil acompanhar o Palmeiras. Isso que está acontecendo, essa polarização entre Flamengo e Palmeiras, gente, não é coincidência. Os dois clubes, eles brigam por títulos há muito tempo. De 2017 para cá, os dois brigam por títulos. Esse ano eles estão brigando pelo Brasileiro, esse ano eles estão brigando pela Libertadores. Então, gente, não é coincidência, não é por acaso, tá bom? Vamos falar agora do provável time titular do Flamengo para pegar o Sport nesse sábado, jogo 9 horas da noite. Mais de 55 mil ingressos vendidos. A expectativa da diretoria é de pelo menos 65 mil presentes para um jogo 9 da noite, repito, 9 da noite, no Rio de Janeiro, que está vivendo um caos no ponto de vista da segurança. Quem acompanhou aí os noticiários, quem não mora no Rio, é óbvio que quem mora no Rio foi extremamente afetado por conta disso. Aulas foram pausadas, foram canceladas, enfim, muita gente não foi trabalhar. Gente, tá o caos nos últimos dias no Rio de Janeiro. E a torcida do Flamengo colocar mais coisa num jogo sábado à noite, 9 da noite no Maracanã, olha, é para bater palma. E tem gente que diz que a torcida do Flamengo é modinha. Eu vi lá contra o Racing, quando todo mundo ficava falando assim, a torcida do Racing vai calar. Gente, em vários momentos, pelo menos na transmissão, só ouvi a torcida do Flamengo. É para bater palma. Mas, falando de campo e bola, o técnico Felipe Luiz será forçado a fazer mudança no time titular. Lembrando, o Flamengo terá uma sequência muito forte aí, até a final da Libertadores. Tem que fazer esse gerenciamento aí na escalação mesmo. O próximo jogo é quarta, contra o São Paulo, na Vila Belmiro. Sim, vai ser na Vila Belmiro, não será no Morumbi. Léo Ortiz, que jogou na base de muito sacrifício contra o Racing, vai ser preservado.
Alexandre, lateral esquerdo, é outro que precisa ter uma cautela com ele, um gerenciamento, para poder não forçar esse jogador que tem um histórico de lesão muscular. Provavelmente vai ser preservado também. E o Jorginho saiu com desconforto muscular contra o Racing. Embora não tenha lesão, mas deve ser poupado também. As boas notícias são os retornos de Carrascal e Pulgar. Mas o Pulgar também deve ser, entre aspas, preservado pela sequência de jogos que ele enfrentou pós-retorno de lesão. Então você faz esse gerenciamento aí na hora de escalar o jogador. E mesmo assim, olha o time do Flamengo, o provável Flamengo para pegar o Sport. Rossi, Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Saúl, De La Cruz, Arrascaeta, Samuel Lino, Plata e Carrascal. Gente, assim, vou ser muito sincero, tá? Mesmo se o Arrascaeta não começar, o Flamengo tem a obrigação de ganhar o Sport. Então, pessoal, dia de hoje, geralmente eu nem posto vídeo, sábado e domingo. Mas eu vi falar sobre isso aí, né? Eu gosto muito de falar sobre esse assunto aí financeiro do clube. Porque nenhum clube deve ser uma saúde financeira estável. Então precisa, sim. Essa polarização aí que o Vene tá falando, espanholização, assim, é um trabalho bem feito de ambos os lados. Da Leila, do BAP e da Leila, cara. Eles trabalham muito para que o time deles chegue a esse patamar, né? Trabalhou muito. Então também tem que parabenizar as gestões antigas, porque tudo começa lá de trás. Exemplo, a gente está vendo vários times aí populares brasileiros aí. Então a gente vê essa arrecadação aí do Flamengo, aí 1,13 bilhões de reais. Isso aí é venda de jogadores, arrecadação também do estádio, ajuda muito, né? O Maracanã bate ali 72 mil, 70 mil por jogo. Tudo bem, a gente sabe, pô, cara, eu acho que tem coisas que tem que ser revistas. Esse jogo 9 horas da noite hoje, pela situação que ocorreu, né? Eu também acho, eu concordo com o Vene Casagrande, eu acho isso um erro, mas a gente não pode ficar aqui falando muito, né? Porque a gente se torna até um bode expiatório. Tá falando besteira, beleza, tô falando minha opinião. Opinião que eu acho um absurdo o jogo nesse horário mesmo. Eu também acho um absurdo. Mas falando sobre questão de dinheiro, cara. Venda de jogadores é o que mais dá dinheiro, velho. Jogadores de base. E o Flamengo vende, velho. O Flamengo vende muito. Tive aí Matheus Gonçalves, última venda aí, né? Várias vendas aí de jogadores jovens que fazem entrar dinheiro. Então isso torna o Flamengo, né, diferenciado dos demais. Mas a gente sabe que isso é só um começo ainda, viu, pessoal? Como o Vene falou aí. E a mídia paulista ali, né? Eu gosto mais do Vene. A mídia paulista, na verdade, eles estão de olho. Porque o Palmeiras ainda não chega aos pés do Flamengo em termos de arrecadação. Ele tá tentando chegar, mas não chega. Tem que ser realista. O Flamengo é como se fosse um Real Madrid do Brasil. O Brasil, sim, né? Porque a Espanha ali, você pega ali Espanha, né? Aqueles países ali... Espanha, que o Real Madrid domina, né? Geralmente a Europa ali, na Liga dos Campeões. Então o Flamengo é como se fosse hoje um Real Madrid e o Palmeiras um Barcelona em termos de dinheiro, em termos de receitas. Então a gente sabe que não é fácil chegar onde ambos chegaram. Claro, falando do Flamengo, até porque o assunto abordou os dois, fazendo uma comparação, que vai ter essa comparação, pessoal. Hoje, Flamengo e Palmeiras viraram rivais, como se fosse Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense, Flamengo e Botafogo. Então a rivalidade é muito grande. Hoje, por eles estarem disputando ponto a ponto pelo Brasileirão e agora na final da Libertadores. Imagine quanto de dinheiro não vai dar nesse jogo. Quanto a Conmebol não está arrecadando. Só de saber agora que a final é entre Flamengo e Palmeiras. Se fosse Flamengo e LDU, não daria, pessoal, tanta visibilidade. E essa visibilidade é boa também pro Flamengo, para criadores de conteúdo como a gente que faz vídeo. Muitos aí, o cara que... Porque chama mais visibilidade, né? Pô, Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras chama muita visibilidade. Flamengo e LDU não chamaria muita visibilidade. Não tinha tanta visibilidade na mídia, né? E mídia vende, pessoal. Mídia vende. Isso é bom para todo mundo. Assim... Até porque ele é freguês, né? O Palmeiras é freguês do Flamengo, então não faz diferença
quem vier. Mas eu achei muito legal essa final brasileira. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Receita bruta do Flamengo de 1,3 bilhões de reais. Muito dinheiro, pessoal. Muito dinheiro. Beleza? Tamo junto. E até o próximo vídeo. Voltamos amanhã, pós-jogo. Não faço mais pós-jogo porque é uma cacetada de gente postando vídeo parecido. E aí não dá relevância nenhuma pra mim postar pós-jogo. Beleza? Então amanhã estamos de volta. Se houver algo interessante no pós-jogo, diferentemente, eu trago pra vocês aqui. Beleza? Abraço aí.